Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Vamos ler o versículo 13, versículo 14 e versículo 15. 13, 14 e 15. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15 somente. Bem? A palavra de Deus diz assim, amém? Todos encontraram? Diz assim, ó, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Santo Deus, fala ao nosso coração nesta noite com a Tua palavra, Pai amado, nos ajuda, Deus amado. Eu peço a Ti que toque, ó Deus, na saúde dos irmãos que ficaram em casa por problema de saúde, ó Deus amado, que tiveram dificuldade com saúde, que o Senhor venha tocar, em nome de Jesus. E desde já eu quero entregar a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. O apóstolo Paulo falando aqui, pregando aqui aos Filipenses, né, que escreveu essa carta aqui aos Filipenses, e já no princípio, aqui no versículo de número 13, ele fala assim, ó, também no versículo 13 ele também fala isso, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si. Olha só, irmãos, nós temos muita dificuldade, né, de considerar o irmão superior a nós, amém? E isso é uma ordenança, não importa, olha só, não importa se é pastor, se é bispo, se é diácono, se é obreiro, se não tem título nenhum, todos, mesmo que tenham o maior título, o mais elevado dos títulos, devem considerar o próximo maior do que ele. Por exemplo, nós só vemos isso acontecer na política quando chega na época da eleição, né? Vamos chegar agora na eleição agora, de vereadores, de prefeito, nós vamos usar aqui um exemplo, a figura. Olha só o que acontece. Aí eles se posicionam como menor do que nós. Amém? Eles chegam lá para pedir, olha só, porque quem está pedindo é menor do que quem tem para dar. Amém? Então eles chegam se humilhando, pedindo voto, confia em mim, pode deixar que eu vou fazer. Alguns pedem, né? Outros ficam fazendo promessa. Não, eu vou arrumar a sua rua, eu vou arrumar isso, eu vou arrumar aquilo. Uma certa feita, numa época dessa, tinha um político sumido, né, que justamente numa época dessa, ele resolveu fazer um serviço lá na minha rua. Aí o cabo eleitoral dele chegou para mim, estava lá olhando a obra, assim, passando na rua, não sei. Aí ele me encontrou na rua, ele era até um conhecido meu, esse rapaz, né? Mas estava trabalhando em cabo eleitoral do outro, aí falou assim, e aí, vai votar no homem? Vai votar no homem? Está fazendo aí para vocês aí? Eu falei assim, não, para mim não, ele tem que fazer em todo lugar. Ele tem que fazer só aqui não, ele tem que fazer em Magé inteiro. Ele é candidato em Magé, tem em Mauá, tem em Pimentar, em todo lugar tem coisa para fazer, não é só para mim não. Lá dentro do Rio, tem umas pessoas lá. Eu falei assim, meu bem, mas não vai votar, você fala, o voto é secreto. Olha, se o voto é secreto, eu disse, já sei que não vai votar. Rapaz, eu não vendo meu voto. Nunca fiz isso, vender o voto. Se eu tiver que votar, porque eu acho que de fato, quando eu vou votar, eu vejo se a pessoa primeiro tem a mesma linha, né, minha de
conservadorismo de família, que luta pela família, que é cristão, verdadeiramente cristão, se eu souber que é uma pessoa cristã e tal. Por quê? Porque chega lá, eles querem mudar as leis para prejudicar a igreja, para prejudicar a palavra de Deus, para ser pregada. Tem vereadores e deputados querendo se proibir de evangelizar na rua. Lembra, esse ano falava-se muito isso. A sorte é que a maioria lá no Congresso é de pessoas cristãs, olha só. Se não tivesse votado aquela maioria cristã, agora eles vetaram de novo, não vai ter saidinha mais. A não ser que aconteça mais alguma coisa. O que é saidinha? Saidinha do presídio. Está com bom comportamento, já cumpriu 3 anos, mas vai cumprir quantos anos? Ele matou, vai cumprir 30, então deixa ele cumprir os 30. Não era para ele ficar lá toda a vida, que ele tirou a vida do outro que não vai voltar? Né? Não, mas ele tem bom comportamento, teve lá dentro, aqui fora ele não tem. Tem que ter bom comportamento aqui fora, irmãos. Com a sociedade, né? Respeitando o próximo, amando o próximo, né? Aí agora eles vetaram, por quê? Porque o povo votou a maioria, perdeu para presidente, mas a maioria que está lá é cristão, pessoas que se declaram cristãs, que faz leis favoráveis à Escritura, favoráveis à palavra de Deus, entendeu? Que se não é, nós estávamos perdidos, irmão. A mesma coisa vai acontecer agora. Então, a gente não faz campanha, eu não faço campanha, eu não dou o nome de ninguém aqui para falar, vota em fulano, eu não faço isso. O púlpito é para pregar a palavra de Deus. Então, estou usando aqui agora, por exemplo, um referencial, né? Então, porque vão chegar para nós se humilhando. Aí, quando ganham, né? Procura saber o histórico. Depois ele passa nem na rua mais, né? Então, mas isso é uma ordem, é uma ordenança. Por quê? Quando eles ganham, tu vai lá para falar com eles, aí eles estão no pedestal. Você não consegue falar, tem que marcar audiência, tem que não sei o quê. Isso acontece até em igreja. Tem pastores que você não consegue falar com ele. Não consegue falar com ele. O Diácono Siqueira, ele liga para mim, meu pastor amado, meu pastor que a gente pode brincar com ele, que a gente pode falar com ele, que a gente conversa com ele. Por quê? Porque o pastor não dá atenção, não pode conversar. São separados, estão no pedestal. E está errado. Por exemplo, quem votou no político? Não foi você que botou ele lá, que votou ele lá? Então, você tem que ser maior do que ele. Amém? A mesma coisa é o pastor. A ovelha tem que ser maior do que o pastor. Por quê? O próprio Jesus falou isso. Jesus falou assim, eu não sou maior que vocês, mas não sou eu que estou lavando o pé de vocês. Para dar exemplo, Jesus fez isso. Por quê? Porque o pastor não ele tem um título de pastor, mas ele não é maior, porque ele é ovelha junto com os irmãos. Então ainda temos que considerar o irmão melhor do que eu. Porque olha só, eu estudo a palavra, não é para ser melhor do que o irmão, mas eu tenho que estudar a palavra para ensinar os irmãos. Então quer dizer, como se eu fosse funcionário dos irmãos. A mesma coisa Jesus perguntou, quem é maior? Eu ou vocês? Então, deixou claro, irmão, então, todo posicionamento, a gente deve considerar o próximo, e aqui é uma ordem bíblica, considerar maior do que nós. Meu irmão, isso chama-se, em outras palavras, como eu sempre gosto de deixar claro, negar a si mesmo. Jesus falou, quem quiser vir, nega a si mesmo, ou seja, considere o irmão maior, porque a Bíblia, inclusive as Escrituras, diz que maior juízo tem para os que ensinam. Paulo fala assim, não sejais muito de vós, né? Mestre, por quê? Porque o mestre tem responsabilidade para quem está ensinando, né? Você não pode abrir a boca para falar bobagens contrárias às Escrituras, né? Que amanhã esse negócio está na internet, as pessoas vão ver que você falou. Se vier contestar dentro da verdade, porque eu falei a verdade, é uma coisa. Aí a Bíblia diz que é lucro para mim, que é honra para mim, quando me acusa de uma coisa que eu não fiz, que eu fiz o que é certo, aí é glória para mim. Mas se vier me mostrar um ensinamento herético,
Você abre a internet e tem lá os ensinamentos heréticos, heresia, antibíblicas. Então, Paulo diz aos Filipenses assim, ó, e ele fala assim, no versículo 3, fala assim, né? Não façais por contenda ou vanglória, quer dizer, a gente não tem que fazer, antes de falar, considerar o irmão, nós fala assim, ó, que é para não fazer nem por contenda, nem por vanglória. Em outro lugar, Paulo fala assim, que Deus ama quem dá, eu sempre uso essa frase, Deus ama quem dá com alegria, porque até para dar, irmãos, tem contenda, até para dar tem disputa, não é difícil a pessoa querer dar mais, e Jesus falou assim, ó, quem deu mais foi a viuvinha. Não vem com essa conversa, não. Tinha aquele patacão de dinheiro na mão, e ele falou assim, aquela viuvinha que deu só aquela moedinha que fez barulho na lata, né? Lembra a Manete uma vez fez um evento aqui na igreja, aí as criancinhas vinham e jogavam as moedinhas, trouxe as moedas antigas de casa, jogavam aqui, faziam uma latinha, cantava aquela musiquinha, né? Da viuvinha, né? E aí Jesus falou assim, ó, a maior oferta foi dessa viuvinha. Sabe por quê? Ela deu tudo que ela tinha, porque ela poderia não ter dado, porque muitos não dão. Para ser soberbo, para ser avarento, para ser arrogante, não precisa ser só rico, não. Pobre também fica arrogante, pobre também fica avarento. Ele não quer dar a moedinha dele, porque acha que se ele der, ele vai ficar com fome. Mas a viuvinha deu. Então é uma postura de coração, né? Quando nós fizermos as coisas para Deus, fazendo o coração puro. Aquela mulher, ela queria participar da obra de Deus. Ela não tinha nada, só tinha aquela moedinha. Mas eu quero participar. Eu quero abençoar, eu quero saber que o meu recurso está ajudando a pagar o aluguel, está ajudando a pagar o ar-condicionado, está ajudando, né, com a decoração. Eu estou participando, eu quero participar. Ela só tinha aquilo e participou, e Jesus exaltou a oferta dela. Então não é pela quantidade, é pelo coração. Agora pode também uma pessoa ter condição de ofertar muito mais, mas querer dar só uma moedinha, porque é avarenta. Aí é o outro extremo da situação. Então o reino de Deus, irmão, nós temos que encontrar o equilíbrio. O equilíbrio. Fazer as coisas com o coração. E ele fala assim, ó, no versículo 5 ele diz assim, ó, de sorte que haja entre vós mesmos, entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Aí, irmãos, aqui no versículo de número 10, depois de ter falado aqui, Paulo ter falado que Jesus se esvaziou, no versículo 7 fala assim, ó, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Observe essa colocação. Jesus era servo de quem? Hein? Jesus era servo de quem? Jesus não era empregado, não era escravo de ninguém, era um homem livre, nascido livre, mas tomou a forma de servo. Ele não era servo, mas ele tomou. O que é tomar a forma de servo? É ter a mesma postura de um servo, porque não tem como ele ser servo. Ele era filho do Espírito Santo, né? Filho de Deus, né? Gerado pelo Espírito. Não tem como ele ser servo de ninguém, nascido livre. O pai dele era livre, aquele Maria e a mãe dele eram livres, ele não era escravo de ninguém. Então ele não nasceu escravo, então ele tomou a forma de servo. Ele não era servo, mas se fez como servo. E qual foi a forma que ele tomou de servo? A forma humana, o ser humano. Então todos nós, irmãos, na verdade sim, somos servos. Jesus não era. Jesus tomou a forma para se parecer conosco, para se posicionar diante de Deus como servo, para ser um caminho para nós, para mostrar como que o servo serve ao Deus Altíssimo, entregando a sua vida, se dedicando tudo, e as exaltações, as glórias, ele entregando tudo para Deus, e ele deixando bem claro que veio fazer a vontade do Pai. Olha só, assumindo uma forma de servo. Amém? Porque nós, na verdade, somos servos.
No entanto, muitas vezes não servimos. Muitas vezes queremos tomar a forma de Senhor. Enquanto Jesus quer tomar a forma de servo, tem pessoas lutando para ser grande, para ser Senhor. Olha só, não pode ser o nosso objetivo. Mesmo que você venha ser patrão, você tem que ser um patrão que tenha uma postura que considere o seu funcionário maior do que você. Porque olha só, você é um patrão, você está gerando emprego para aquele funcionário. Então, você tem que ter uma postura também de servo. Ele te serve e você também serve a ele. Acerta tudo direitinho, os direitos dele, o horário, o recurso para ele trabalhar. Olha só. É tremendo, a palavra de Deus, ela cuida assim. Por isso que Davi falou, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Para você não errar, para você não sair do direcionamento do Espírito Santo, não sair das diretrizes que Deus colocou, porque é como aquela terra que foi dividida, entre Israel. Deus colocou os termos, cada um tem o seu termo. Cada um tem o seu termo. Às vezes a gente quer ir pelo termo do outro, não é. Aquele Deus permitiu isso, a outro Deus não quer que faça isso. Aí, irmãos, voltando agora para o versículo, depois dele falar que mediante a isso Deus exaltou Jesus, deu um nome sobre todo nome, porque Jesus cumpriu até o fim, entregou a sua vida, assumiu a forma de servo. Aí fala assim, versículo 13, ele fala assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a tua vontade. Por isso é que você não pode se ensoberbecer e assumir a forma de Senhor, porque é Deus que faz tudo, não é você. Amém? Ganhou dinheiro, quem foi que te ajudou, meu filho? Quem foi que abriu a porta? Quem foi que enviou o recurso? Deus, irmãos. Deus. Ele está no controle. Te levantou, te deu um dom, te deu um talento. Você vai pregar muito, você vai cantar muito, que até nisso tem soberba. Aí Deus dá um talento para a pessoa e agora cobra uma fortuna para ir na igreja louvar o nome do Senhor. Eu tenho para mim, eu sou tão complicado, irmãos, que às vezes que eu fui pregar fora, tive a oportunidade de, porque as igrejas têm o costume de ficar pagando, o pregador. Aí o irmão me deu um envelopezinho assim, gordinho assim, eu nem quis saber o que tinha dentro. Falei, não, irmão, cadê a salva? Fui lá e enfiei dentro da salva de novo. Se eu tivesse precisão, eu levaria, porque eu ia recusar uma oferta, uma ajuda, vinda de Deus. Mas graças a Deus eu não estava precisando. Não, a gasolina é minha oferta. Eu não tenho que vir aqui só pregar, não, eu tenho que trazer minha oferta. E aí a gasolina foi oferta, ainda botei a oferta lá, e ainda preguei a palavra, e me ofertei, é tudo oferta. Não vou cobrar dinheiro para pregar. Aí o cara canta um pouquinho, dá uma voz maravilhosa, dá um talento para cantar, aí começa a ganhar uma fortuna para cantar, uma fortuna para pregar, para ensinar a palavra de Deus. Eu, infelizmente, eu não concordo com isso, com essa visão, para mim, E por quê? Porque é Deus quem opera tudo, segundo a sua boa vontade. Então, outra coisa que a gente tem que observar, irmão, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não queira andar na nossa própria vontade, sempre dentro da vontade de Deus. E o versículo 14 ele diz, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. O que é murmuração? Você ficar reclamando que vai fazer, e contenda é brigando com o irmão que está fazendo junto contigo. Amém? É murmuração, pastor pediu para fazer isso, mas não pediu. Aí fica reclamando, fica remungando, e aí o irmão vai te ajudar, alguma coisa, aí briga. Levanta a contenda, não é desse jeito, não é daquele jeito. Então, mas a Bíblia está dizendo aqui, está vendo? Sem murmuração e sem contenda. Igual nós vamos fazer agora, nós vamos ter uma oportunidade maravilhosa
esse evangelismo eu estou vendo mais como uma oportunidade de tratamento de Deus, né? Nem sei se depois eu espero que tenha fruto evangelístico realmente, mas só o trabalho que nós vamos fazer, a comunhão, os irmãos vão vir, vão estar conosco, vão estar cultuando junto, vão estar trabalhando junto. Deus opera, irmão, no meio da comunhão. Eu já estou alegre só de ver, porque eu já participei de um, entendeu? Então a gente vai participar. Agora, para terminar, para que sejais, em tudo isso ele fala, ó, fazendo essas coisas todas, aí vem o versículo 15, é o objetivo. Por que você tem que fazer essas coisas todas? Ó? Para que sejais irrepreensíveis, ou seja, para que não precise estar te corrigindo, te repreendendo. Irmão, não faz isso não, não devia ter feito isso não. Para que o irmão fez isso? Ofendeu o irmão, fez o quê? Entendeu? Tem que ser irrepreensível, irmão. Não é? E se formos repreendidos, temos a humildade de aceitar. Mas o objetivo é que nós não sejamos repreendidos. Mas não porque você é soberbo e que ninguém pode te repreender. Não, é porque você procurou fazer o que é certo, o que Deus manda, o que a Bíblia manda. Amém? O que a Bíblia manda. Uma certa feita, meu pastor deu uma ordem, ó, quando acabar aí o culto, você sai daí da caixa de som, tinha uma casinha de som ali atrás, você vê, aí eu estava escalado na casinha de som, você sai da casinha de som e senta aqui no primeiro banco para atender aqui as fitinhas, eles vendiam as fitas, mas não era para lucro da igreja, ele gravava as fitas na época para poder evangelizar. E fala que recomendava as pessoas comprarem o preço da fita mesmo que era pago. Só para poder a pessoa doar para outra, evangelizar, depois virou CD, né? Não era um objetivo financeiro para a igreja não, graças a Deus. Aí você estava lá na frente, pegava os pedidinhos dos irmãos e tal, aí ia lá, reproduzia as fitas, fazia cópia e tal. Aí quando eu estava ali, veio um diácono, já cheio de autoridade, e veio, o irmão saiu de lá, eu falei para o irmão sair de lá, o irmão saiu antes de eu chegar, não sei o quê. Aí o pastor estava passando, chamei o pastor, fala pastor, irmão. Aí o irmão começou a falar com o pastor falou, não, irmão, fui eu que falei para o irmão fazer isso. Ele estava me repreendendo uma coisa, o meu pastor deu a ordem. Importa obedecer a quem? Né? Primeiro a Deus, depois a quem está sob a autoridade sobre nós. Agora, se o pastor desse uma ordem que é contrária à ordem de Deus, eu não vou obedecer ele. O diácono veio e deu uma ordem contrária à ordem do pastor, tu acha que eu vou cair nessa? Não posso cair nessa. Numa outra feita, aconteceu um feito lá, e ele não assumiu, e dividiu a culpa comigo e não assumiu. Mas eu fiquei quieto. Depois eu falei diretamente com ele. Rapaz, o pastor deu uma lapada em mim e você não falou, não foi você que fez isso. Deixou ele falar que eu tinha culpa também. Falei para ele. Porque a culpa era dele, inclusive, e eu tinha questionado ele. Não tem problema não, tem que fazer, tem que mexer. Ele estava mexendo no som na hora do culto, fazendo aquele barulho que ele faz aqui. Aí eu falei, irmão, está fazendo um barulho tremendo lá, os irmãos estão orando. Não tem problema não, tem que fazer. Depois chegou um pastor que ficou uma barulheira. Aí o pastor falou assim, ó, o irmão fulano e o diácono Carlos. Era o obreiro Carlos e o diácono fulano. Quer dizer, o obreiro Carlos entrou de gaiato, ainda tinha recomendado o diácono, entendeu? Mas ficou por isso mesmo. Não falei, não fui caguetei o pastor aí não, comecei direto com ele. O irmão, falei com o irmão, o pastor achou ruim, o irmão ficou quietinho. Era para o irmão levantar lá e falar, não, pastor, a culpa é minha, inclusive o obreiro me alertou, mas ele não fez isso não. Isso aí é falta de humildade. Aí, ó, o que o texto diz? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, irmãos. Sincero é uma forma a palavra sincero se traduz praticamente por honestidade e ser honesto, né? A palavra sincero vem do grego, que é sincera, vem de uma origem sincera, porque eles vendiam os vasos, aí o vaso rachava, eles passavam cera para não quebrar o vaso de novo, aí vendia mais barato, mas quando a pessoa ia comprar, a pessoa falava, quero um sem cera. Aí daí veio a palavra sincero, né? Que é sem cera, sem engano, sem fraude, amém? Sem maquiagem, ou melhor isso, sem maquiagem, né? Mostrar a cara limpa, amém? E ele diz assim, ó,
Olha só que tremendo, irmãos. Vê se não fecha com a palavra de domingo, né? Fala assim, ó, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Olha só. Então quer dizer que uma pessoa, para ser filho de Deus, tem que estar nessa condição aí, ó. Sincero, inculpáveis, quer dizer, não é culpado, né? Quem não aconteceu isso não é culpado. E como nós estamos para ser culpado, é o caso que eu falei para o irmão que foi culpado, não quer dizer que você vai morrer porque você foi culpado, quer dizer que você vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus e aí perder a culpa. Amém? Se você se arrependeu, verdadeiramente a culpa foi embora. Agora, se não se arrepende, continua com culpa, continua com pecado. Culpa traduz-se por pecado. Agora, se arrependeu, pecado é lançado fora. Amém? Se houve sinceridade, ó, porque o arrependimento tem que ter sinceridade. Pedir perdão, não pedir perdão da boca para fora, não resolve não. Aí é uma coisa que Deus que sabe. Você pediu perdão. Eu vi você pedindo perdão, vamos supor, mas eu não conheço o seu coração. Eu não posso até testemunhar, não, ouvi o irmão pedindo perdão. Agora, se de fato ele se arrependeu no coração, quem sabe é Deus. Amém? E nós estamos lidando com quem? Com Deus. O pastor é só um instrumento, é só um personagem que Deus colocou aqui. Mas ó, quem fala é Ele. A palavra é Ele. Amém? Nós estamos fazendo o quê? Lendo a palavra dele. Para que sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Ó, no meio de uma geração corrompida e perversa, só. Aquela oração de Jesus, lembra? Não ora para não tirar ele do mundo, que estão no mundo, né? Mas para guardar ele, porque olha só, você não tem que sair do mundo. Você não tem que, vou morar no meio do mar, assim eu não peco. Não, você tem que estar no meio dos pecadores, mas não pecar. Nós fazemos negócios com eles. Nós vamos na padaria, nós vamos no mercado, nós vamos na condução. Tem a pessoa que está dando troco, está xingando, está falando palavrão, mas você não está. Amém? Você não está. Se depender de você sair de perto, você sai. Mas se é preciso estar ali, tem que estar. Mas com o coração, com a mente ligada em Deus, sem se contaminar só. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como o astro do mundo. Ou seja, está todo mundo falando palavrão, só você que não está. O que é astro? O irmão sabe, astro são as estrelas, né? Os planetas, essas coisas que estão astro. Então no universo está tudo escuro, de noite você vê a estrela brilhando. Quando está tudo escuro, a estrela está brilhando. A lua está brilhando. De dia não está, mas de noite está. Amém? Aí, todo mundo está xingando palavrão, mas você não está. Quando alguém observa, só o irmão fulano que não xingou. Isso aí quer dizer que você brilhou. Alguém observou que você não xingou. Só o fulano que não aceitou. Eu vi testemunho, voltando à política, para usar para nós aqui, do candidato lá, o depoente falou assim, que corrompeu todo mundo. O depoente falou assim, só o fulano que não pegou. Mas não pegou, não. Vocês ofereceram para ele. Ofereceram, né? Diante da justiça. A justiça querendo pegar o homem, querendo, forçando naquela testemunha. Faz aí. Ele falou assim, ofereceu, mas ele não aceitava. Está lá gravado, está na internet, está gravado. Quer dizer que brilhou. Brilhou no meio das trevas. Todo mundo aceitou. Meu filho, já pensou no meio daquela multidão toda, só você que não aceitou, o suborno? Só você que não xingou, só você que não chega atrasado na firma. Todo mundo chega, todo mundo sai antes da hora, não, você não sai. Alguém está vendo o seu brilho. Isso aí é um brilho. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Deus é muito maravilhoso, irmãos. Jesus, é tão difícil brilhar, né? Não é fácil, não. Nós precisamos da ajuda de Deus. E quando brilharmos, nós voltarmos ao versículo anterior, onde diz que tudo
É Deus quem faz o querer como realizar e entregar a Ele toda a honra e toda a glória. Esse irmão, a benção, ele não roubou. Ele, não, irmão, não roubei, não é porque eu não sou ladrão igual todo mundo, mas é porque eu tenho Jesus em mim, eu não posso mais roubar. Eu queria também ter roubado, mas o Espírito Santo não deixou. Eu queria pegar uma parte, mas ele não deixou. Eu queria socar aquele camarada que me socou, mas o Espírito Santo não deixou. Queria xingar ele também, mas o Espírito Santo não deixou. Olha só, vai entregando a glória para Deus. O Espírito Santo é Deus, amém? Santo Deus e Pai, por esse maravilhoso. Vou encerrar aqui a ligação.